Bom dia, vamos dar prosseguimento à nossa conversa sobre antologias. Nós tivemos 3 encontros falando de antologias de poesia popular e agora vamos ter 3 encontros falando de antologias de poemas de mulheres. Como é que são, quais são essas antologias voltadas para a lírica feminina no Brasil? Num levantamento feito há alguns anos, que nós fizemos da presença da lírica feminina em antologias e em livros didáticos, a gente ficou assustado com a ínfima quantidade da voz feminina, tanto nas antologias quanto nos livros didáticos. Mas agora nós vamos mostrar que há uma tradição já significativa de antologias em que traz a voz da mulher. E hoje eu quero destacar essa antologia, Palavra de Mulher, né? Cujo subtítulo é Poesia Feminina Brasileira Contemporânea. Esse livro muito interessante foi organizado pela poetisa portuguesa radicada no Recife, Maria de Lourdes Hortas. E vejam bem, foi publicado em 1979. Atenção para a data, porque hoje nós temos muitas antologias aí no início do século XXI, mas nós não tínhamos, durante a década de 70, uma antologia assim, especificamente da lírica feminina. É uma inovação extraordinária. Já há exatos 44 anos. Ou seja, a obra tem um pioneirismo que precisa ser assinalado. E nós vamos destacar algumas coisas rapidamente dessa antologia. A primeira é que são 45 autoras, o que é muito significativo, sobretudo para a época. Não é pouco, né? Não é pouco. Então, lembramos ainda um dado importante, é que nessa época você não tinha internet, você não tinha facilidade de acesso às obras, ao conhecimento de autores, inclusive que não tinham obras ainda publicadas como nós temos hoje. Então esse grau de dificuldade, eu acho que acrescenta um valor a mais ao trabalho da poetisa e organizadora Maria de Lourdes Hortas. Muito bem. O segundo aspecto que a gente queria chamar a atenção é que a antologia tem uma ordem, tem uma divisão, tem inclusive um critério que é explicitado pela autora. Ela é dividida em 2 grandes blocos: palavras do ser e palavras de ofício. Em palavras do ser, ela divide em 4 tópicos, 4 temas: caminhar, amar, cismar e contemplar. E palavras de ofício, ela divide em 5 tópicos: transmutação, inquietude, liberdade, denúncia e mulher. Uma outra coisa também muito interessante é que a obra dela tem um índice das autoras, né? Isso é importante, esse índice das autoras, e que indica onde estão os poemas. Os poemas se dividem por esses temas que eu falei, mas lá no final tem um índice que, se eu quiser ver a poesia de Adélia Prado, estão lá os 3 poemas escolhidos da poesia de Adélia Prado. E isso é um outro dado interessante, é uma média de 3 poemas por autoras. Em alguns casos, 2 poemas, eu acho que um ou outro apenas um poema. E evidentemente que os poemas se dividem por esses blocos, como a gente falou. Então, esse dado de organização, ele é muito importante. E mais, tem um tópico muito interessante chamado Autoras Incluídas, em que ela fala um pouco de cada uma, rapidamente, meia página, mas indica as obras, dá uma informação para o leitor que queira conhecer a obra. E mais, o livro tem várias ilustrações, né? Cada parte dele tem ilustrações. Vou dar um exemplo só esse aqui, né? E o ilustrador dessa obra é Márcio Roberto Salvador. Quando eu comprei
essa antologia, algum tempo atrás, eu saí procurando quem é que eu conhecia e quem é que eu não conhecia. Então, 45 autoras, 1979. Há algumas que são conhecidas nossas hoje que não estão na antologia, muitas vezes porque publicaram um ano depois, e outras possivelmente por dificuldade também de acesso. Mas isso de forma alguma invalida. Nenhuma antologia contempla tudo. A antologia é sempre ligado a escolhas e a limites de acesso e hoje, sobretudo, a limites de autorização, né? Eu não posso publicar um poema de ninguém sem ter uma autorização. E eu fiz um levantamento das que eu conhecia, eu vou só citar algumas, né? Adélia Prado, que eu conhecia bem, que fiz minha dissertação de mestrado sobre a poesia de Adélia Prado, Cleonice Rainha, Henriqueta Lisboa, Hilda Rios, muito conhecida, Ilka Laurito, uma poetisa paulista que eu gosto muito, que não é muito conhecida, Laís Corrêa de Oliveira, de Minas Gerais, tem uma poesia muito rica, Lara Lemos, eu a conheço de 10 anos para cá, e gostei muito da poesia dela, que traz um grande depoimento sobre a opressão, sobre a tortura que ela vivenciou nos cárceres no período da ditadura militar. Fiquei muito feliz de encontrar Lenilde Freitas, grande Lenilde Freitas, nascida aqui em Campina Grande, mas radicada no Recife. E outras mais famosas, como Neide Arcanjo, Olga Savari, Renata Palottini, Estela Leonardos, portanto, uma gama, um conjunto muito significativo de vozes que ainda hoje são conhecidas. Por que eu digo ainda hoje? No âmbito do trabalho das publicações de livros de poesia, a gente observa coisas muito curiosas, que não é o lugar de discutir aqui agora. Algumas pessoas publicam um livro, e às vezes um livro bonito, significativo, mas depois vai ficando no esquecimento. Esse é um dado curioso que precisa ser refletido. Bom, apresento, pois, a antologia, mas o meu interesse não é só apresentar a antologia, é também apresentar alguns poemas. E eu escolhi um poema, 3 poeminhas rapidamente para a gente conversar. E um deles é o de Lara Lemos. Esse poema está ligado a essa tradição, aliás, essa experiência dela de ter sido torturada. Ela diz assim: em lugar de documentos, deixaram-me a marca amarga no rosto. Nela me reconheço a cada dia, única identidade a quem pertenço inteira. Então esse poema fala do que fica, da marca que fica, da tortura, da dor vivida por uma mulher nos cárceres. Há uma outra poetisa que eu não conheci, então eu escolhi também a obra de alguém que eu não conhecia para descobrir coisas lindas, né, no meio da antologia. Indicações muito ricas. Inclusive, a partir dessa antologia, eu comprei já muitas obras. Eu saí procurando autoras que eu não conhecia a partir dessa antologia. Aliás, isso é um procedimento muito comum assim na minha vida. Eu cheguei a muitas obras, tanto de poetas, homens, mulheres, através das antologias. As antologias me indicam muitas vezes um caminho. E eu vi aqui uma que eu não conhecia, chamada Eunice Arruda, e tem um poema chamado Da Finalidade do Trabalho, em que ela diz: não trago mensagem na voz. Quando escrevo, é a vida que exercito para que tudo o que exista em mim fique escrito. Por isso, não trago mensagem na voz. É missão de quem escreve apenas eternizar o que foi breve. Então, um poema aqui de um livro chamado Invenções do Desespero, né? Invenções do Desespero.
E realmente um poema que me pareceu muito bonito. E para encerrar, que a nossa conversa é sempre rápida, né? Não temos muito tempo, eu escolhi de uma poetisa muito conhecida, antologista, né? Que eu gosto muito e que eu acho que merece a gente conhecer a obra dela. Eu não marquei direito aqui, mas eu vou voltar para escolher. Eu tenho chamado muita atenção nas minhas aulas, nas minhas conversas, para a importância das antologias. As antologias são muito importantes para nos dar uma visão mais ampla da poesia e, sobretudo, para nos encaminhar para uma produção que a gente não conhece. E eu acho que aí tem uma função educativa muito importante. Achei agora o poema e vamos a ele. O poema chama-se Davi e ela diz assim: Olga Savari, não sendo bicho nem Deus, nem da raiz tendo a força ou a eternidade da pedra, o poeta, nas palavras, põe essa força de nada, sua funda é o poema. Ela pega a imagem da funda que vem da personagem bíblica, Davi, e transporta para um outro lugar, para uma outra situação, e que eu acho assim uma sacada muito bonita. Põe essa força de nada, sua funda é o poema. Por certo, é um pouco para nós, a nossa funda de professor é o poema. Ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e que vejam as outras postagens, divulguem essas obras. O nosso objetivo é muito divulgar a poesia. Bom domingo e semana que vem nós traremos outra antologia de mulheres mais próximas de nós, mas eu não vou dizer qual é. Ela está aqui do lado e semana que vem a gente conversa. Muito obrigado.